Olá, eu sou André Gaspar e este é o podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. E hoje eu estou muito feliz porque eu vou aprender algo novo. Vou aprender sobre arte transdisciplinar e você também vai aprender. Sabe com quem? Com meu colega Jai Brasil. Oi, Jai, tudo bem? Tudo bem, André? Que bom te receber aqui. Um artista plástico, né? Artista visual, artista plástico, arte terapeuta, Que arte maravilha. educador Olha em artes só. visuais. Aí me diz uma coisa, uma curiosidade que eu fico. Como é que a pessoa se insere nesse meio das artes? Qual é a sua história? Como é que você passou a ter essa relação tão forte com a arte a ponto de fazer um doutorado, né, nessa linha de pesquisa, nessa área? Olha só, André. Primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite. Feliz tá dando, né, Sim. uma ideia do que é a experiência. E o que eu posso dizer que a minha história com arte acontece em minha vida desde a infância. Ainda Uhum. tem ter vivido verso de mãe. Meus É. pais gostavam muito de arte, minha artista. Então eu tinha essa vivência muito forte, muito intensa, né, da presença da arte em minha. Uma prima também que faz escola de bela fez, né, fez a escola de bela Aqui e na foi UFBA uma também? da UFBA, uma grande referência para sempre quis ser professor, né, Sim. magistério, Olha, eu eh, também. em magistério e foi algo muito importante. Eu sempre quis ser professor, desde pequeno, eu já nasci professor, é assim. Uhum. E aí depois eu falei assim: "Não, a arte estava muito intensa em minha vida, quero ser arte, quero ser professor de arte", aí caminhando, pautando toda a minha história, formação. Fiz magistério, depois licenciatura em artes visuais, um 2 especializações em arte terapia, a segunda em arte, educação brasileira e arte contemporânea, mestrado em artes visuais e doutorado que é em de difusão do conhecimento. Minha área de pesquisa foi toda pautada, né, na perspectiva Então você, além de professor, também é terapeuta? arte terapia. Bacana, olha só. E uma curiosidade, Jai Brasil, este nome vem de onde, Jai? Jai Brasil é o meu nome artístico. Seu nome é É, artístico, meu né? nome, como é que eu posso dizer? O nome, né, De familiar, de batismo. batismo familiar é Jailton Jorge Amorim Góes. É muito nome, aí eu fiz uma redução, né, Uhum. do meu nome para Jai, e aí na universidade eu precisava ter nome artístico. E aí eu sonhei, fiquei assim apreensivo, né, que nome, Uhum. né, o nome eu acho que nome artístico é um nome sério, né, importante. O nome é muito importante, terapeuticamente falando é muito importante. E aí eu pensei, não tinha ideia, porque eu tinha dificuldade como eu gosto do jogo. Não gostava, aprendi a gostar, na verdade. E aí eu pensei assim, e aí fui dormir, quando acordei, entendi, tentando compreender o sonho de que era uma homenagem à avó, na Brasil, Jai Brasil. Como eu não tenho um Brasil que é da família de minha mãe, eu falei: "Vou fazer uma homenagem à minha", eu entendi que a partir desse Jai Brasil. Ah, que história bacana, Jai. E eu cheguei até você, não posso deixar de agradecer aqui a Paulinho, né? Nosso amigo em comum. Um Isso. beijo para Paulinho aí, Vamos que agradecer é exatamente ao meu amigo de belas de artes. Belas Artes, né? Bacana. E em Belas Artes você fez uma pesquisa agora de doutorado. Fala um pouco sobre essa pesquisa, Jai. Não necessariamente, não foi na escola de belas artes. Ah, não foi? Não, não. Eu fugi da Ah, escola, quer dizer, não foi uma fuga, né, minha escola de coração, jamais fugi. Mas foi na verdade, assim, é um doutorado. é sobre artes, né? Mas Não, não. não, 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 é um doutorado em construção do conhecimento. A minha é em difusão do conhecimento, Aham. é o Mas a tese foi sobre TPG-DC. arte. A tese eu encaminhei para a área de artes, Sim. que foi a pesquisa, com a ideia, como eu sou arte educador em artes visuais, a minha ideia era pensar uma proposta, na verdade pensar, é modelar, porque a minha linha de
pesquisa e a linha de construção da perspectiva de modelagem, né? De modelar. Uma proposta. No meu caso, a minha ideia era propor a modelagem de uma abordagem de arte educativa faz, que pudesse pensar a potência da imagem através, pelo intermédio de coletivos criativos, sob a égide dos olhares poliperspectivados. Nossa, Um amigo meu disse que isso é trava-língua. parece. Mas, assim, a ideia era modelar, a Uhum. pesquisa toda foi em cima, compreender como a aprendizagem, a construção do conhecimento, é aquele que eu chamo. Na verdade, eu fiz como é que eu posso dizer? Eu ampliei o que a minha pesquisa era em construção do conhecimento. Como eu Sim. entendo que a arte ela é transdisciplinar, Uhum. em sua natureza, em sua essência, mundo é a arte educadora e Barbosa, que é a papa, né, a mãe, Uhum. né, da arte educação no Brasil, fala que na natureza a arte. Sim. Eu trouxe Silvia e Risa também, que fala sobre essa importância da arte como uma perspectiva, pensar a arte, uma realidade complexa. E aí eu comecei a entender de que para pensar a arte para estudante do século XXI, a arte, perspectiva bem complexa e daí onde entra essa ideia de arte. E aí a proposta, a modelagem, ela se deu que, só para vocês entenderem, modelagem não é modelo. A ideia da construção do conhecimento não é propor um modelo pronto para que as pessoas seguissem esse modelo como, né, algo ali fechado, né? A ideia era que essa modelagem, ela remodelada, remodelada, a partir das pessoas que tivessem apropriação nesse processo de doutorado. Então, esse doutorado fica em educação, mas ele não necessariamente ele é da faculdade de educação. Ele é um doutorado multidisciplinar, multidisciplinar, várias estruturas, né? Um NES, entre outras. E essa sua perspectiva atravessa diferentes lugares, atravessa o lugar da educação, atravessa o lugar das artes, e você trabalha com esse coletivo, que é algo que é meio inusitado, né, Jair? Porque normalmente te vê o artista plástico na sua singularidade, né? Não sei se eu posso falar assim, mas na sua solidão É isso. de produção, e de repente você propõe um trabalho que lança mão do coletivo. Como foi essa experiência para você? Verdade, André. Todos os conceitos que foram trabalhados na pesquisa, eles surgiram, todos não. O conceito de coletivo criativo, ele surge, né, no processo da experiência da EJA, Educação de Jovens e Adultos. E o conceito também de olhar, de potência da imagem. Eu entrei no doutorado com o conceito de olhares poliperspectivados, que eu tentei pesquisar no mestrado, mas não deu certo. De certa forma, eu trabalhei com olhares multifacetados no mestrado, para trabalhar a ideia de identidade, diferença e alteridade. Trouxe isso para o doutorado, não esse enquadramento, mas pensando numa proposta arte educativa mais transdisciplinar, né, que acolhesse a diversidade, a inclusão coletiva. Então, a ideia era pensar na escola, no espaço que é social, muitas vezes não se como espaço coletivo, e fomentar essa ideia da coletividade, da importância da coletividade que, se a gente for pensar na perspectiva histórica, são duas heranças fortes na chega, né, que é a perspectiva das culturas indígenas e africanas. A coletividade é um dado muito importante em da ancestralidade. A questão da coletividade é um dado muito importante. Então, eu comecei a pensar, poxa, a escola é um espaço social, desafios, mas que não se entende enquanto espaço coletivo. Então, primeiro pensamento foi esse, depois teve o pensamento também de uma experiência que eu tive como estudante de escola pública, comunidade, situação de vulnerabilidade, trabalho também com estudantes nessas condições. Então, a ideia era trabalhar a ideia de grupo, coletivo, resgatar, porque eu tive uma experiência com um grupo de jovens na minha adolescência, minha comunidade, era trazer isso para a escola. E aí e pensar também, porque as artes visuais, historicamente, ela é muito
pautada no artista, né? Em alguns momentos históricos, tivemos também essa aproximação, né, com a ideia de coletivo. Somente na década de 60 para cá, surgiram muitos coletivos de artistas, mas não dentro da escola. Então, minha ideia Verdade. era trazer essa ideia da coletividade, né, a perspectiva indígena brasileira, e juntar com essa ideia de coletivos criativos, de grupos de artistas, né, que fazem trabalho, que se reúnem para promover seus trabalhos artísticos profissionais, para fazer trabalhos em comunidade. Então, trazer isso para dentro da escola. A Uhum. ideia de coletividade, de pensar junto, né, de construir conhecimento junto com o outro, de sair dessa hierarquia que o professor é detentor do saber e sabe tudo, né, e que o outro está ali como receptáculo para receber. Era de que esse conhecimento fosse junto com os estudantes, sem hierarquia. Por isso que ele tem essa perspectiva complexa. E conhecimento é construído junto com o outro, independente das hierarquias. A gente sabe que o professor está num patamar, a gente está em outro, mas a gente quebra com isso. Na ideia de coletivo, criação, base é Pierre Levy, que ele traz a ideia de inteligência. Eu também trouxe esse conceito da virtualidade para a presencialidade, que é o chão da sala. E digo que a escola é o espaço onde se reúne inteligências. Ele diz que inteligência coletiva é reunião de pessoas nas as redes, né, rede virtual, o digital, a internet, ela é construída por inteligência. E a gente precisa ter responsabilidade de um com o outro na construção das informações que são de rede. Eu trouxe para a sala de aula essas perspectivas todas, para a sala de aula para estruturar essa ideia de coletivo. Coletivo de criativo é um conjunto de sujeitos, né, que desenvolve a construção, a criação e a construção do que é coletivo criativo em arte. Então, cria, constrói e difunde os conhecimentos a partir da junção eh, das informações, dos conhecimentos da experiência de vida deles. Então, todo conhecimento é importante, quebra a hierarquia, né? Por isso que é entendido como um sistema complexo auto-organizado. É um sistema que é fluido, né, dinâmico, é aberto e é não hierárquico. Então, o professor está no mesmo patamar do estudante. Todos estão ali para interagir, participar e colaborar na construção. Toda a informação é importante. Tem um processo todo. Desculpa. Para poder construir o conhecimento. E a base foi Paulo Freire também. Olha só. O círculo de arte, Paulo Freire traz a ideia de círculo de cultura e no doutorado eu transformo isso em círculo de arte e cultura. Uhum. É como a ideia de que o sujeito, no coletivo, ele, ao pensar o conhecimento através da imagem, ele vai construir esse conhecimento a partir de uma investigação, uma problematização, para desenvolver processos de reflexão e conscientização e transformação da realidade. Então, antes da EJA, né, comunidade, com todas as suas dificuldades, todas as suas problemáticas, a ideia era que eles pensassem problemas e problematizassem os problemas, ficassem ter de transformação e de criação e recriação daqueles saberes que estavam ali, dentro da experiência. Bacana que você também propõe uma ruptura, Jair, nesse modelo que a gente vê nos colégios. Eu tenho uma filha pequena ainda que está no colégio e a gente percebe que as atividades artísticas são meio que individuais. Então, faça esse desenho, faça essa pintura, e dificilmente a gente vê um trabalho Trabalho coletivo coletivo. sendo feito, né? E que é importante levar para a sala de aula. Tem um dado interessante na experiência, e eu rompi totalmente com a ideia de criação individual. E no meio do processo, no processo de modelagem, da proposta, da abordagem, né, a arte educativa, eu chamo de transdisciplinar ou complexo ou transdisciplinar, eh, teve uma necessidade dos próprios estudantes retomarem o processo de criação individual. Como a ideia era trabalhar a imagem, a potência da imagem, eles compreenderem a imagem na sua multissensorialidade, através do corpo. Não é só aprender a ver a imagem,
Tanto que no final começou como aprender a ver e terminou a aprender a transver. Cada ideia de transformação. Isso Sim. muito fomentado pela experiência baseada na ideia de Paulo Freire, né, que a perspectiva freiriana, ela é transformadora, E é daí que vem a expressão que você libertadora. coloca de pegue a visão? É pegar a visão. Quem deu esse nome, pegar a visão, foram os próprios estudantes. Foi Que mesmo. os conceitos foram, o único conceito que eu, como eu falei para você, que eu trouxe foi olhares poliperspectivados Sim. para a compreensão da imagem. No meio do processo, a gente começou a chamar de imagem, de potência da imagem, por conta da importância que a imagem tem, principalmente na virtualidade, Sim. cotidianamente, né? A imagem, ela é importante, ela é uma referência. Além da imagem, eu chamei a atenção deles, tem os regimes imagéticos, são regimes que impõem determinado tipo de conhecimento para como é que eu posso dizer? Para as pessoas que se apropriam das imagens, né? Sim. Somente publicitária, midiática, virtuais. Então, eu considero a imagem, ao mesmo tempo que é importante, ao mesmo tempo perigosa. Porque são conhecimentos que estão atravessados na observação, na percepção, na leitura e compreensão de uma imagem. Então, assim, a ideia que eu chamava a atenção é que a gente precisava compreender a imagem a fundo, profundamente. Entender, como a gente estava conversando antes, o texto, o pretexto, que são as intencionalidades, o texto é a mensagem, o pretexto são as intencionalidades e o contexto que é a realidade, né? Então, assim, quem faz a imagem? Qual é a intencionalidade? Então, pensar, a potência da imagem é pensar a imagem em todos os aspectos, né? Principalmente, quando a gente sente a imagem no corpo, pela emoção, a imagem ela vai mexer com tudo. A imagem não é só a imagem formal, né? Tudo é imagem. É tudo. Uma pessoa é uma imagem, um som é uma imagem, a palavra é imagem, tudo é imagem. Então a gente precisa sentir a imagem de uma forma muito mais ampla. Eu chamo de pensatividade da imagem, que não é pensar a imagem só pelo cognitivo, é pensar pela sensorialidade, pela corporalidade, né, pelo afeto, pelo sentimento, pela intuição de uma forma mais. E observando o que é visível e invisível. E aí vem a ideia de olhares poliperspectivados. A gente é bombardeado de imagem o tempo todo. É verdade. Então, como é que eu vou lidar com a imagem? Eu não posso lidar com a imagem como se pensava lá na Renascença, né? De uma única perspectiva. Poliperspectiva, múltiplas perspectivas. E no entendimento dos estudantes é pegar a visão. Sim. Todo esse entendimento da imagem, da potência da imagem, para eles e de observar a realidade por múltiplos olhares, era uma forma de pegar a visão da realidade, porque toda a experiência ela foi pautada, como é a teoria da complexidade, na tríade, né? Eu, na perspectiva pessoal, os outros, né? O coletivo, no contexto local e global e ambiental, natureza. Então, nós passamos a entender, a partir da teoria da complexidade, que o indivíduo, não só a realidade é complexa, mas o indivíduo também, porque nós somos seres multidimensionais, de múltiplas dimensões. E o grande problema de adoecimento, de dificuldade de entender a imagem, entender a nossa, a nossa relação no mundo é justamente essa, de que a gente absorve ou aprende os conhecimentos, ou se apropria de forma fragmentada. A ideia é que os conhecimentos, essa construção, a própria arte, ela já faz, ela junta, ela une, né? Então, a arte ela é transdisciplinar em sua natureza mesmo. A teoria da complexidade ela ajuda a compreender melhor essa transdisciplinaridade da arte, porque a arte é uma área que une conhecimentos. O artista, ou o sujeito aprendente na escola, em qualquer centro, ele, quando for produzir, criar e produzir, ele vai acessar diversas possibilidades de conhecimentos na experiência de vida dele para ter uma imagem. Então, a imagem, por ser complexa, a gente precisa da imagem. Eu chamo de olhares poliperspectivados, que são os olhares ou multiperspectiva. E no entendimento dos é aprender a ver em 360 graus. Olha só. Eles chamam de pegar a visão, aprender a ver em 360 graus. Isso criou na história de vida deles, assim, foi posso dizer, um terremoto, né? Eu Sim. tinha um aluno, uma estudante, era muito interessante. Ela ficava no meu pé todo dia, uma senhora já, educação de jovens e adultos, ela era uma senhora. Ela dizia assim, poxa, Jai, eu não aprendi, por que, professor? Aí eu não aprendi isso desde pequena. Minha realidade por múltiplos olhares é pegar a visão desde pequena, só agora. Ela, como é isso? Eu falei, no processo a gente
entender, né? Nós vamos entender no processo. Uma descoberta, né, Que a Júlio? gente vai descobrir. Você despertou, Aham. né, para a importância de perceber a realidade por múltiplos olhares. Então agora vamos caminhando e aos poucos você vai entendendo isso, até porque eu também estou construindo junto com vocês. Eu não sei exatamente como é que Aham. isso vai terminar. A gente está na pesquisa, então processo. Mas ela ficou numa ansiedade porque ela queria saber logo, porque ela disse assim: eu já perdi muito tempo, né, sem entender, de entender a realidade, né, no quadrado, de A forma realidade dela enquadrada. mesma, né, É. Jair? E aí eu precisava, agora eu sei que eu posso sair, posso circular, é que a ideia da potência da imagem, olhares poliperspectivos, é que eu sempre entendo o conhecimento como um processo de investigação, ele bem coloca, a problematização, a reflexão, e esse conhecimento precisa estar na prática. O processo de criação eh, e produção, eu entendo como experiência, experimentação, e vai fazer com que o conhecimento ele saia da informação, vá, saber, né? O conhecimento ele saia da informação, se transforma em conhecimento, o conhecimento ele se transforma em saber, saber prático. Quando ela me disse isso, professor, por que eu não aprendi isso? Ela já estava colocando na prática, na realidade dela, das imagens que nós somos no processo. E ela chegou nesse despertamento e aí queria resolver a história dela, né? Quando a ficha caiu, né? Pegou a Aham. visão. Sim, Quando ela pegou a visão exatamente. do entendimento do processo, ela queria resolver de uma hora para outra, assim, não, eu vou resolver minha vida agora que eu Como tá afoita já já. sei. Ô, Jair, e essas imagens, como eram essas imagens? Como é que a gente pode descrever essas imagens? E assim, esse trabalho coletivo de produção imagética, visava resolver algum problema, alguma questão do ambiente deles, e quem fazia essa proposição era você ou eles mesmos? Aí eram eles próprios, porque a pesquisa foi participativa. Sim. Então, a gente tinha uma tríade. A única coisa que eu trouxe foi a questão da tríade, né? Eu, os outros e o ambiente. No caso, eu, os outros, assim, né? Numa realidade local e global e um ambiente. E aí nós dividimos em 4 turmas e todas as 4 turmas, elas participavam da mesma experiência. Cada turma ficaria responsável por um item, por um nível desse, né? Mas todo mundo ia passar pela mesma experiência, independente do produto final, que eram as imagens que eram construídas a partir de um processo. Então, o primeiro processo na pesquisa participativa é identificar o problema. Era identificar o problema junto com a pesquisa sobre o contexto, né? Pesquisar o contexto, na verdade, identificar o problema, problematizá-lo e, a partir daí, pensar em estratégias de mudança daquelas problemáticas em cada nível desse, né? No nível pessoal, qual é a problemática? Foram 4 experiências em uma, né? Para chegar à modelagem da abordagem arte educativa. Então foram essas 4 experiências. Eu comigo trabalhou muitas questões do autoconhecimento. Eu e os outros, outras e outre, né? No sentido de pensar como são as nossas relações, quais são as facilidades, as dificuldades. Na verdade, era como eu me vejo no pessoal Uhum. e sou visto, me apresento em perspectiva do nível sociocultural. É como os outros me veem e eu vejo na perspectiva local e global. Era como problemas local e global interagem, e o ambiental era como eu vejo o meu processo de e o contrário disso, entendimento, as mudanças, né. E aí no final a gente entendeu de que essas 4 experiências, de que as experiências arte educativa, elas demandam um processo de transformação. E a gente tinha que criar, né, então identificava o problema, contexto, o problema, a reflexão sobre esse problema e buscar uma solução, nada mais justo de que entender de que esse processo era um processo transformativo. Sim. E nessa mobilização da arte, outras inteligências passam a existir. Eu lembrei agora de Gardner, que finaliza que nós não temos uma inteligência só, mas várias inteligências. Então, quando eu percebo algo de maneira tátil, a partir do olhar,
né? A partir desse trabalho em grupo também, da percepção espacial, eu tenho outras inteligências funcionando que fazem com que eu perceba melhor o meu problema e a minha solução, né? Você traz é bem interessante, porque assim, quando a gente fala de olhares poliperspectivados, é justamente pensar a imagem em todos os seus múltiplos aspectos. E também pensar a si na relação com a imagem, nessa troca, né? Quando eu penso a imagem de forma múltipla e diversa, também estou me pensando de forma múltipla e diversa. E aí, quando eu trago a ideia ampliando dos olhares poliperspectivados, é justamente isso. Para entender de que eu estou juntando olhares ali quando vai para o coletivo. Uma coisa é o indivíduo, é o sujeito. Eu acabei nem complementando a ideia com você, Sim. da ideia do individual e do coletivo. E uma coisa é eu estar criando no individual, eh, mesmo com o suporte dos olhares poliperspectivados. Então eu vou ter determinados olhares ali, né, mais amplo. Uma coisa é eu criar numa única perspectiva. Então já há uma ampliação aí, quando eu crio individualmente no múltiplos olhares, na poliperspectivação, na polivisão, ou no polidiálogo. Mas quando eu estou num conjunto de pessoas pensando, cada um pensando por múltiplos olhares, imagine a potência que isso vira. Verdade. Por isso que a ideia do coletivo criativo, múltiplos olhares, por conta disso, de que esses olhares se ampliam. Então, quando a Uhum. gente vai para a experiência na hora da reflexão, cada um apresenta a sua reflexão, eu vou ter acesso a esses múltiplos olhares. Eu tenho os meus múltiplos olhares, a Anne tem um dela. Então, isso vira na experiência complexa, auto-organizada, que foi entendido. A arte na perspectiva transdisciplinar passou a ser entendida nessa modelagem como uma experiência auto-eco-organizada. Ela pressupõe de que houve um processo de robustez. Então é como se potencializasse, né? O cálculo é de potência, Sim. de possibilidade de entender aquela imagem quando você vai para o coletivo. No individual você já está tendo essa potencialização, mas quando você amplia para o coletivo, dá um salto, né? E assim, eu vou estar tendo a possibilidade, eu vou ter a possibilidade nessa troca com o outro de ver coisas que eu não estava vendo naquela solução que eu estava buscando. Você entende como é É bem um interessante? aprendizado também. É sempre uma somatória, A gente não fala somatória, a gente fala junção. a Por junção. conta do contexto, do conceito de inteligência coletiva, ele fala que não é a soma nas redes, né, na virtualidade, não é a soma de inteligências. Aí eu trago isso para a ideia do olhares poliperspectivado e da experiência coletiva, não é a soma, É a junção, a é a união. junção. Porque, assim, Uhum. há um atravessamento. Entendi. Uma amiga minha me disse assim: "Ah, Jai, olhares poliperspectivo coletivo criativo, potência da imagem é muito conceito, você gastou 3 pesquisas em uma". Eu falei: "Não, são conceitos que estão atravessados. A experiência, ela é coletiva, ela aconteceu por múltiplos olhares, estudando a imagem. Então a Uhum. imagem eu só ampliei o conceito, criei uma categoria para potência de imagem, porque na verdade a imagem ela já faz parte da experiência em arte educativa. Na verdade só foi um avanço na termo, no conceito por conta da vivência com os estudantes. Não, não era um apêndice, vamos dizer, não era um apêndice, não, ele estava atravessado na Sim. experiência arte educativa. Mas o conceito tomou força. E o conceito base da pesquisa era a experiência no coletivos criativos, a partir dos lugares, que era para entender a imagem, esse processo. Só que a imagem ganhou muita força. E tornou-se potência da imagem, a imagem pensada em múltiplos, entendida de forma coletiva, porque você cria a percepção, a compreensão das imagens. Tem uma palavrinha que eu chamo de pontos embotadores. Queria ser ponto cego, mas é uma linguagem capacitista, a gente não usa mais. Eu estou Sim. chamando de pontos embotadores, que assim, eu estava ali, como a experiência foi no Círculo de Arte e Cultura, baseada em Paulo Freire, né? Buscam uma solução, no caso, da experiência que a gente estava propondo. Como é que eu posso dizer? É, eu não encontrei a solução que você encontrou. Talvez eu não tivesse encontrado, mas a que você encontrou tem funcionalidade para mim muito mais, às vezes, do que o que eu pensei. Entende? Então, assim, o interessante dessa experiência, eu vou encontrar nesses pontos de que eu não percebi,
eu vou encontrar essa percepção no olhar do outro. Então, assim, há uma troca muito grande. A troca essa colaboração, interação, ela toma uma dimensão muito mais. Faz todo sentido, porque cada um tem sua vivência individual. E essa vivência faz com que essas pessoas lancem olhares múltiplos sobre o mesmo objeto. Olhares múltiplos representam também contribuições múltiplas. E assim, a gente sai daquele pensamento engessado. Sim, Esse exatamente. engessado, limitado, e principalmente essa pesquisa aconteceu num contexto, né, de polarização, não, de binarismo ou Uhum, de pensamento homogêneo. sim, Essa pesquisa sim. começou justamente pensar a imagem como forma de combater os regimes, combater, a palavra até forte, de dar suportes e ferramentas para os estudantes de não cair Interrogarem, nas né? armadilhas dos regimes imagéticos, que Sim. impõem determinado tipo de visão, de visualidade para eles, comportamentos também, né? Sabe que toda história de indivíduo, toda a história de indivíduos e coletivos é construída a partir de visões Uhum. de pontos de vista. Quebrar um pouquinho isso, entender de que nós somos seres atravessados pelo pessoal, pelo coletivo, tal, e que está tudo junto. As coisas não são separadas. Sim. A gente é educado na separação, na fragmentação, mas a gente é unidade na Há uma diversidade, fluidez ali, e né? há diversidade na unidade, e há uma fluidez nesse processo. Para os estudantes, para mim também, foi uma experiência assim. Eu aprendi muito com eles. Imagina. Eu acho que eu aprendi muito mais com eles do que eles aprenderam comigo. Não existe essa hierarquia, na verdade. Nós Sim, aprendemos juntos, assim. E foi muito bom ter construído conhecimento. Assim, não foi algo que eu impus. Eu sim. trouxe, obviamente, algumas coisas, porque a gente, na minha bagagem. Então não tem como fugir. Mas, assim, os outros processos foram se apresentando durante o processo, né? Durante o fluxo. Sim, exatamente. E eu acredito que essa pesquisa vai virar algum livro mais adiante, não vai não? Já... Eu acredito que sim, está previsto, né? Aí, Tá lá, não está previsto lá no processo de defesa, os avaliadores sugeriram a publicação. sim, um trabalho bonito e tão rico como esse não pode ficar somente na tese, Não, tem não, que não, tem que sair. publicizar. Ela continua acontecendo, né, nas Aham. escolas, e como eu trabalho com arte terapia também, ela está acontecendo com sete terapeutas. Me conta um pouquinho disso, do seu trabalho com arte terapia. Na verdade, assim, essa pesquisa foi realizada numa perspectiva ampla, né, complexa, como você falou lá no início, a perspectiva arte educativa, adentra a psicologia, a filosofia. Um amigo meu identificou psicanálise. Assim, a Olha, teoria da complexidade permite prever essa costura, né? Atravessamento de. E em arte terapia, eu falo assim, ó, é uma experiência, perdão, que ela não funciona somente para sala de aula. Ela serve para qualquer ambiente, qualquer espaço que eu entenda como centro de estudo. Tudo é lugar de aprendizado, né? Então, eu levei para o processo. E aí eu acho interessante porque minhas pacientes deram um salto assim muito grande. Aí o doutor pergunta assim: o que que você está fazendo com as pacientes? Realizando o meu trabalho, dando como base um pouco que foi desenvolvido no doutorado, né? Experiência em sala de aula, mas eu estou para o set arte terapêutica, está dando um resultado, Uhum. né? Bacana, assim. Estou precisando escrever sobre isso, sobre essa Exatamente. experiência, que é num outro espaço, né? Num outro contexto, mas está dando um resultado aproximado, bem assertivo. E é bacana quando uma pesquisa acadêmica desse tipo, ela não fica restrita às discussões universitárias, ela causa um impacto real na vida diária das pessoas, né? Como aconteceu. E tem causado de amigos também. É? Os amigos que participaram da defesa, eu falei, fala assim, toda vez que acontece uma experiência assim, eu lembro dos olhares poliperspectivados. Eu lembro da imagem, que eu tenho que ir observando a imagem de forma ampla, observando o visível e invisível das situações. Porque, assim, é uma experiência que serve para cotidianamente. Sim, Então, assim, exatamente. não vou, assim, a gente está no coletivo o tempo todo. A gente só não sabe que está Sim. com essa ideia de vivência coletiva.
É importante que a gente esteja. É A verdade, gente fortalece as lutas cotidianas, né. E imagem, a gente lida com imagem o tempo todo. verdade. Só que a gente não sabe da potência da imagem, né. A gente precisa aprender. E aí a gente está aprendendo um pouquinho aqui com o Jai, É, né, sobre essas potências imagéticas. e desculpa, e Não, pode olhares falar. poliperspectivados é importante, Sim. porque imagine você observar você mesmo de Poxa, auto-observar. Você exatamente. observar a sua relação com o outro, É, você acaba desenvolvendo um comportamento que todo mundo tá muito na moda chamar hoje de empatia. Você sim. facilita o desenvolvimento de um comportamento de empatia, acolhimento, de respeito e cuidado com a dignidade, né. Aham. É. Eu não sei, você me lembrou agora uma cena daquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, em que o professor sobe na mesa e pede para que os alunos subam na mesa para eles verem o que eles veem de outra perspectiva. Porque quando você olha algo e você olha sempre por uma outra perspectiva, você vê uma coisa diferente. Mas um grande exercício que eu faço com meus eu coloco eles em quem trabalhou com a imagem de um artista, é uma mesa toda recortada, tô lembrando o nome, Uhum, pronunciar. E é justamente isso. Não tinha essa mesa, mas trabalhei as mesas de forma várias, botei cada um no ponto, coloquei ponto, e aí a gente começava a criar, a pensar, a observar uma imagem toda recortada, e queria que eles falassem e depois trocassem de lugar com o colega, para eles entenderem essa mudança de perspectiva, uhum. onde eu estou. Aí essa é a importância do coletivo, Sim. de observar esses múltiplos pontos de vista de cada um no coletivo. Uhum. Porque eu vou ver coisas que eu não estava vendo antes. Sim. E assim, isso permite e facilita o entendimento de desenvolvimento de um comportamento mais empático, Uhum. de alteridade, de entendimento dessa necessidade de inclusão. Pô, eu tô vendo de forma diferente, tô me colocando no lugar do outro. Então, assim, Sim. ele tá vendo diferente, não é a mesma coisa, o objeto é o mesmo. Aí, entrou nessa reflexão bacana e adentramos também na ideia de Chimamanda, né, do perigo da história única. Ele fala, o perigo da imagem sendo vista de forma única. Uhum. Até porque toda história é construída a opiniões. Então, a gente precisa entender de que ponto de vista, e opiniões, elas não são fixas, mudam. E quando a gente está no coletivo, e entender isso no coletivo, né, há um fluxo, há formas de ver diferentes. Por isso que a começou em aprender a ver, Uhum. terminou aprender a transver, Vamos ver, a pegar a a visão, pegar a né? visão. O transver tem a ver com o transdisciplinar, né? Sim. É entender que os conhecimentos eles estão reunidos, estão costurados, interligados e atravessados Hum, em arte, sim. obviamente em arte, mas é, em outras áreas também. É Uhum. importante que tenha essa percepção. Que os conhecimentos estão atravessados, todos, saberes, conhecimentos, informações. Essa é uma forma da gente lidar também com entender as coisas de forma no trânsito, né, no atravessamento. É importante a gente também lidar com o que Morin chama de esvaziamento, da fragmentação, da limitação, do esvaziamento do conhecimento. Era essa, era como a imagem ela está sendo trabalhada de forma manipulada, baseada pelo sistema, seja ele qual for. Uhum. Sistema pessoal, familiar, Sim. social, cultural, político, econômico, e aí vai. Então, assim, entender o que nos atravessa, como estamos sendo atravessados e como atravessamos também as nossas imagens. É que a experiência aconteceu virtualmente e presencial. Maravilha, Jair. Olha, achei maravilhosa essa sua pesquisa. Fiquei fascinado mesmo. Adoro essa questão de múltiplas visões. No meu curso, a gente trabalha também com isso, com essa perspectiva de múltiplas leituras, e não deixam de ser também múltiplas leituras essas. E, bom, quando lançar o livro, fala com a gente, olha, pra gente divulgar nos produtores, né, Anne? Nas redes sociais, viu? E quero te agradecer por ter vindo aqui para bater esse papo comigo. Eu que agradeço. Foi muito importante para o trabalho, para mim, Para nós também, né? para divulgação, né? Para Uhum, difusão, até porque o doutorado uhum, prevê a difusão. sim. Está aqui uma forma de estar difundindo.
E quem de alguma quiser forma. conhecer um pouco mais de Jair, onde é que pode te Olha encontrar? só, eu sempre escrevo, né, eu não tenho ainda, posso dizer, tem a proposta do livro, né, Sim. o material em livro, mas eu não tenho uma página, não tenho um Uhum. canal, assim, onde as pessoas podem, só minha página mesmo pessoal, onde eu Uhum. sempre estou divulgando esses textos da pesquisa. Sim. Escrevo sempre, porque eu adoro escrever. Maravilha. Sempre por múltiplos olhares. Mas lançou o livro, Então, fala com a gente. A falo gente vai sim. divulgar. Tá Tá certo. bom? Obrigado, meu querido, viu? E você pegou a visão? Aprenda a transver, viu? E na próxima semana a gente tem mais uma mente brilhante aqui só pra você.